Vamos lá, Mias. Vamos. Bora. Bora. Alzheimer. Hoje a gente vai falar, como é uma aula para cursos da farmácia, isso. Vocês, de certa forma, vão falar sobre isso no curso, mas a gente vai tratar e tentar entender por que é importante para o... Opa, tudo bem? Por que é importante tanto para o atendente quanto para o cuidador? Essa é a nossa ideia principal, mas focando em principalmente saber um pouco sobre Alzheimer e um pouco sobre Parkinson. Bom, alguém nunca teve aula comigo? Nunca teve? Então preparem-se. Brincadeira. Não, ele é tudo de bom. Eu tenho aula com ele, Ele é carrasco. Eu sou carrasco, Ele é tudo de bom. Tudo bem, Lívia? Brincadeira. A ideia aqui é porque eu pergunto bastante, então não estranho, tá? Isso é verdade. Gosto de perguntar. Bom, primeira pergunta. Alguém conhece alguém que tenha Alzheimer? Conhecem? Legal. Pergunta 2. Alguém conhece alguém que tenha Parkinson? Já vi. Já viu? Não tem não. Não conheço não. Eu acho que eu tenho Alzheimer, porque eu sou esquecida. Jesus. Então, se você tem Alzheimer, eu tenho o quê então? Deixa eu ver. Eu também esquecida. Oi? Eu também tô... André, tudo bem? Eu também tô com Alzheimer, tô esquecido, né? Tudo bem, André? Eu acho que também tem, porque eu tô bem esquecida. Quem vai? Vamos lá, tá bom. Pergunta 2. Quais são as características do que vocês sabem, tá? Não vale pesquisar na internet, o que vocês sabem até agora. De quem tem Alzheimer? Tremores para quem? Para cá ou para cá? Mas para onde? Para Alzheimer ou para Parkinson? Vocês são Alzheimer? A minha Oi, tudo bem? paciente, ela tem pressão alta. E ela tem Alzheimer de terceiro grau. Ela trema. Tem o quê? Ela tem tremor. Tem tremores. Tá bom. Tremor. O que mais? Alzheimer. Olha, esquecida. Ele lembra muito do passado. Esquecimento, tremores, o que mais? Para Alzheimer. Não lembrar. Confusão, alguém falou confusão. Confusão, perfeito. Imagina Confusão, memória, faz confusão. O que mais? 3 coisas. A gente falou: confusão, tremores e esquecimento. Alzheimer, tá? O que mais? O pessoal do batinho, essa filha era agressiva. Na mosca. Agressividade. O que mais? Distúrbios em que sentido? Tá correto, mas em que sentido? Distúrbios de quê? Comportamento dela. Comportamento é diferente mesmo. Como assim? Por exemplo, distúrbios de sono? É um tipo de distúrbio? Dorme mais ou dorme menos? Dorme menos. Tá bom. O que mais? Ele se torna mais dependente também, né? Sobre. Claro, óbvio. Conforme o tempo passa, mais necessita de alguém para manter os cuidados. Né? E aqui? Quais as características do Parkinson? O louco, que é a principal que todo mundo fala. Tremor. Tremores. Além de Isso é o que tremores. eu ouvi, né? Além de tremores, o que mais? Perda de sentido. O que é? Perda de sentido? Diferente, hein? Vamos pensar isso. Legal, gostei. O paciente perde sentidos. O que mais? Fica irritado também, porque ele. Tem irritabilidade, agressividade, tá certo. Pode ser, por ter, né? Não tem muito equilíbrio. Velho. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Perfeito. O que mais? Eu não sou de cair. Eu vou cutucando até mais brincadeiras na parte. A gente vai ver quais são as principais características de cada um, tá? Só para saber o que vocês sabem. Sim. Pergunta 3. Qual das duas tem cura? Ou as duas têm, sei lá. O Parkinson tem. Ou nenhuma tem a pegadinha do Lucas.
Ai, ai, ai. A doença de Parkinson, ela não tem cura, mas ela tem um amenizamento. O Alzheimer não. Mas é cura? Não. Vai diminuir. Não há cura, mas há tratamento. Isso. Só para Parkinson? Não, Alzheimer também. Não tem cura, mas tem tratamento também. Fechou. Mas se pegasse no começo do paciente, ficava mais fácil. Agora, se você teve vai até você paciente tem que estar num grau mais avançado, Não, é isso, com certeza, né? Ó, mesmo que ele tome uma medicação, ele não consegue manter certas coisas. claro. É, Vamos fazer essa observação. Boa observação. Assim como para qualquer doença, quanto antes a gente realiza o diagnóstico, melhor se dará o tratamento. Significa cura? Não. Mas significa que os sintomas serão amenizados e é possível a gente controlar mais facilmente. Não vai curar. Em nenhum dos casos há cura, mas há tratamento. Bem, então aí a gente vai falar, tá? Beleza? A gente vai começar por Alzheimer e depois a gente fala de Parkinson. Tudo bem? Ok. Mais uma pergunta. Quem tem Alzheimer? Além do nosso colega, né? Se é até também tem. Né? Será que indivíduos jovens podem ter Alzheimer? Pode ter. É porque eu tive bem preparada a coisa também é só. Depende da pessoa, né? E aí? Depende do organismo, não é? Não sei. Mas uma idade. Mas eu acho que acho que dá mais Depois dos idoso, 40 né? pode ter. Eu já conheci nosso Ó. conhecido. Eu acho que mais idoso, Começou né? os primeiros sintomas Ah. aos 48 anos. Então jovens não. É que Jovem depende eu do nunca caso. vi. É pegadinha. Eu já vi. O que é jovem? Jovem de espírito ou jovem? Claro que, obviamente, que jovem de idade, até o momento a gente não tem registro. Mas. Ah, entendi. Não se esqueça a possibilidade. Vamos lá. de ter. A gente vai dar esse detalhe, mas geralmente é o seguinte, meninos, nunca se esqueçam que é uma relação diretamente proporcional. Eu nunca vi estatística, eu não sei o que é isso. Quando um sobe, o outro sobe. Oi, tudo bem? Oi, tá certo? Imagina, entra aí. Fica à vontade. Oi, Isabela. O que está acontecendo aí? Brincadeira. Venha fazer parte da nossa equipe. Ó, inversamente proporcional, eu vou explicar, tá? Uma relação inversamente proporcional significa que quando uma cai, a outra sobe, ou vice-versa. Se uma sobe, a outra cai. No caso do Alzheimer, é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a idade, maior a chance. Matou. Entendeu? Isso significa que, na média, a gente tem pessoas apresentando Alzheimer. Lembra que isso é média, não é totalidade. Média, 60 ou mais. Tem um caso de 2 irmãos russos. Salvo engano, esse caso explodiu. Se eu não me engano, foi no início desse ano. No início desse ano ou no meio do ano passado. Sei lá, um negócio assim. 2 irmãos russos começaram a ter uma agressividade, um comportamento estranho, e aí falaram, nossa, mas que estranho, eles sempre foram assim, e de repente uma mudança de comportamento. Investigaram e eles não morreram ainda, tem um tipo raro e precoce de Alzheimer, mas essa não é a regra, é a exceção. Regra, geralmente, na média, pessoas 60 ou mais. Por volta dos 70, 75, tá bom? Mas a média é 60. Tudo bem? Sim. Então a relação é diretamente proporcional. Quem tem 75 tem mais chance do que quem tem 15. Porque 75 é maior que 15, tá bom? Quanto maior a idade, maior as chances do indivíduo desenvolver Alzheimer. Tá bom? Já ainda não fala isso. Vai estar com quase 70 então. Mas não necessariamente, mas a chance aumenta, é verdade. Ah, meu pai. Além de idade. Uma coisa. Em relação à proporcional em mulher. Como assim? É uma doença que dá mais em homem ou mais em mulher?
não dava diferença praticamente nenhuma. A gente vai entender o porquê. Porque não é só a idade ou o gênero, enfim, que influenciam em outros fatores. Além de idade, o que mais que influencia aqui? Ou seja, né? O que pode me fazer ter? O que aumenta as minhas chances de Alzheimer? Opa, ei Deus! Firme! Hereditariedade. Genética ou hereditariedade? Sim. Se o meu pai tem, eu vou ter, certo? Certo. Errado. Errado. O filho vai ter. Errado. Não é genética. Vamos lá, ó. Deixa eu. O meu paciente tem a filha, essa que eu falei, Bom, né? de 48 anos, começou agora a se evoluir super rápido. Ah. E os outros filhos, homens, tem mais uma mulher e mais 3 homens, nenhum deles serve. Não é. O que acontece é, o que eu sempre digo, se você tem genética, as suas chances aumentam, mas não significa necessariamente que você vai terá. ter. Então minha mãe tem 2 filhos. Eu e a Thalita, minha irmã. Digamos que a minha mãe tem, ela não tem. Mas se a minha mãe tivesse Alzheimer, pode ser que a Thalita ou eu não tivesse. Pode ser. Mas talvez não. Não é, não. Assim como você talvez tenha ninguém na sua família que tem, você pode ter. Mas quem tem genética tem maior chance. Mas não é regra. Eu tinha também na família, mas ela faleceu. Então talvez você tenha, Eu né? vi um grupo de pessoas comentando assim que realmente as pessoas acometidas de Alzheimer têm sempre um quadro um histórico de depressão, ansiedade, assim, nesse sentido. É que assim, o povo. Como é que eu falo? Isso é outra coisa, né? Como que eu vou falar? Eu vou pensar. Muitas pessoas são sensacionalistas. Então, não necessariamente pessoas que têm Alzheimer passaram por quadros de depressão. Ou o que de acontece, ansiedade. ou de ansiedade, ou de um transtorno mental. O que acontece é que muitas vezes o indivíduo no início do Alzheimer já começa a ficar mais triste. A gente vai ver aqui uma característica, é a mudança de comportamento. Então, muitos médicos e até pessoas que lidam com esse paciente acham que era depressão e a depressão foi por Alzheimer. Não necessariamente. Geralmente, o cara, já no início do Alzheimer, já fica mais triste, não é tão ativo como era, e aí alguns confundem isso com depressão, alguns sintomas. Claro, pode acontecer? Pode, mas não é regra não, tá Também bom? você tem genética que é da mãe que passa para os filhos, sim. Mães e pais, A minha mãe genética. tem pressão baixa. Eu também tenho pressão baixa. Aham. A minha mãe com 24 anos teve começo de infarto. Aham. Teve uns tempos aí atrás que eu passei mal e o médico não pode infarto. Genética. Já está infartando. Lembra? Pode falar, aí a gente já pode ir. Pode acontecer da pessoa começar a ser agressiva? Vai acontecer. Não, o sintoma de agressão. Vai. Não, quando você não sabe a doença que está. Mas ela está agressiva, ela tá rebelde, ela não tem paciência. Isso pode ocorrer? Pode. Qualquer coisinha briga, desculpa. Pode, vamos lá, ó. Geralmente as pessoas acreditam, e aí as pessoas, a gente, né, a maioria, que o principal fator para Alzheimer, no início, é isso aqui, ó. Mas na verdade, tem alguns estudos que mostram que 2 fatores, deixa eu colocar aqui, mudança de comportamento. 2 fatores mostram ou podem indicar o início da doença de Alzheimer. O primeiro é o esquecimento de fato. O cara sempre foi muito ativo, começou a esquecer o caminho de casa, começou a esquecer fogão ligado, começou a esquecer chuveiro aberto, esquecer como tomar banho. Isso é o mais comum. Mas alguns estudos já mostram que há para alguns indivíduos uma mudança comportamental. Traduzir. Opa, Maria, tudo bem? Beleza? Era calmo, começou a ficar agressivo. Sempre foi amistoso, começou a ficar rebelde. Começou a expulsar as pessoas de casa. Nunca fez isso, caramba. Mudança de comportamento. Acontece. O pai está começando a ficar chato. Não lembrar da pessoa. É isso aqui, cai aqui. Acontece. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos avançar. Você já começou a ficar chato. Bora avançar aqui. Oi, perdão. Eu queria lembrar, por que tem Alzheimer? Por exemplo, eu novo, eu estou lá no
precisou de Alzheimer. Tem dia que ele trabalha na casa e outro dia ele é mais tranquilo. É normal, praticamente. Entendeu? Tem dia que ele está mais estressado, ele está mais ativo. Mais inquieto. E outros dias não, está bem tranquilo. O porquê desse meio termo, às vezes está melhor, às vezes está pior. Vamos lá. Excelente pergunta. Eu vou responder a do Daniel, aí a gente avança na aula, aí vocês guardam as perguntas para a gente fazer no final, tá bom? Pode ser. Para a gente discutir sobre a doença. Mas excelente pergunta. Todo mundo ouviu o que ele perguntou? Não. Lucas, eu trabalho em uma clínica e lá tem um idoso que, ora, tem dia que ele está agressivo, tem dia que ele não está. Por que isso acontece? E aí, como a gente responde isso? Opa! Bom, já vou dar o pontapé inicial, mas é por causa disso. Ó. Vamos lá. O que acontece é que esse paciente, a gente vai ver que há um prejuízo, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas há um prejuízo da inteligência, um prejuízo da capacidade cognitiva e o paciente acaba se perdendo. Então, o que acontece? Por vezes ele fica mais lúcido, tem vezes não. Isso é comum. Quando ele está, a gente fala atacado, né? Ele está atacado, fica mais agressivo, mais violento, mais impaciente, mais intolerante. Bate, xinga, expulsa, cospe, alguns jogam fezes. Já viu? Ainda não, né? Morde, bate, faz xixi. Tem remédio. Remédio para Alzheimer? Tem. Isso aí já tem faz. O que acontece? São os dias. Vamos lá, meninos, ó. Você vai jogar isso pro grupo? Vou. Tem remédios? Tem. Via de regra, são os diazepam da vida. O que esse remédio faz? O cara é agressivo, o que eu faço? Dopo, ele fica sedado. Não é esse. É um específico para Alzheimer. Sim, mas nesse caso, o que acontece? O cara está agressivo, não será via de regra, eu vou acalmar o comportamento. Só que funciona. Provisoriamente, sim, funciona. Só que a gente esbarra em um problemão. O organismo dessa pessoa passa a ficar dependente ou acostumado. E aí sempre eu vou ter que ficar colocando uma dose. Fechou? Isso. Vamos lá então. Então, ó, guardem as perguntas para o final para a gente avançar. Meninos, vamos lá, ó. Alzheimer. Primeira coisa que a gente tem que saber. É uma doença, óbvio, neurodegenerativa. Isso fica à vontade, tudo bem? É a Thay aqui mesmo, a Thay ficou diferente. Fica à vontade. Eu achei que você estava nessa Thay. Ela é imunizada, não? Ela é imunizada? Tá bom, pode deixar. Imagina, logo hoje. Não, tudo bem. Sem problema. Obrigado, viu? Obrigado. Eu estou ficando preocupada, gente. Meu pai é chato. Não, mas. Chegar em casa 70 anos, eu não Olha, eu devia ter te dado um remédio que fosse que ia ser Vai todo mundo que tem. Ó, minha carteira, com 77 anos, ela teve agora eu vi um senhor que era pai da minha que ele teve grávida.
está quente, está quente. Vamos lá. Lembrando, guardem as perguntas. Vamos lá, meninos. Ó, meninos, neurodegenerativo é uma doença que degenera. O que é degenerar? Corrói, corrompe, desgasta, mina, destrói. Destrói o quê? Meninas, destrói o quê? A capacidade neural do indivíduo. Então, eu tenho uma doença que desgasta, em simples palavras, o meu cérebro. Só que esse desgaste não é pontual. Olha, desgastou só no dia 25 de março de 2017. Esse desgaste é progressivo. O que é algo que progride, é algo que avança, é algo que piora, é algo. Pensa numa corrida, o carro sempre vai para frente. Então, ó, é uma doença que destrói, que acaba, que mina, né? Que alimenta, que deteriora a capacidade neurológica do indivíduo progressivamente. Em outras palavras, quanto mais o tempo passa, pior fica o estado do paciente. É isso. Simplesmente, assim, umas 5 palavras é isso. Então, é uma doença neurodegenerativa que vai avançando, que vai graduando, que se manifesta apresentando. Aí aqui tem uma palavra, não sei. Vou explicar, talvez nem todo mundo conheça. Vamos lá. Opa. Aqui. Aí. Talvez nem todo mundo conheça, eu vou explicar rapidinho. Cognição. Essa palavra feia aí, viu ali? Tá falando aqui, olha. Aí tem uma deterioração cognitiva. Basicamente, cognição, a gente chama isso num bom português, as pessoas leigas, como vocês eram, como eu era antes de ter acesso a esse conteúdo, a gente chama isso de inteligência. A partir de hoje, chamem de cognição. O que é a cognição? A gente chama de inteligência, mas é a capacidade que alguém tem de conviver. Deixa eu colocar aqui. Capacidade. Será que tem o Word aqui? Deixa eu ver se tem aqui. Pera aí. Opa, e aí, Rosana? Firme? Tudo bem? Beleza? Não, relaxa. Fica tranquila. Você tá bem? Então tá bom. Importa que tá bem. Aí, melhorou. Ótimo. Agora dá para escrever. Vamos lá, ó. Cognição. Claro, né? Se você jogar no Google, você vai achar uma definição mais completa, enfim. Mas resumidamente é isso. É a capacidade. Capacidade ou habilidade que uma pessoa tem de se relacionar com o meio. Já vou deixar pequenininho. Onde vive. Espera aí. Aqui. Cognição é a capacidade ou habilidade que alguém tem de se relacionar com o meio onde essa pessoa vive. Claro que para isso ela precisa fazer algumas coisas. Principalmente captar, armazenar, lidar, interpretar informações. Informações. Aí. O que isso quer dizer? Para que eu venha e participe dessa aula aqui com o Lucas. Oi, e aí, tudo bem? Beleza? Para que eu venha e participe da aula do Lucas, ou da Thaís, enfim, eu venho para a escola, eu preciso captar uma informação. Amanhã, às 8, terá aula. Mas não adianta só pegar essa informação, eu preciso interpretá-la. O que é 8 horas? 8 não é 10. 8 é tal horário. Vai ser onde? Vai ser no Sebrae. Em que sala vai ser? Então vejam que não basta só pegar a informação. Eu preciso interpretá-la e o meu cérebro vai
armazenar. Opa, amanhã não posso, embora eu queira, não posso marcar o show com as amigas às 8, porque às 8 eu tenho aula com o Lucas. E aí, Helena? Firme? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Então, e aí, como é que você está? Firme. Então, cognição é essa capacidade de pegarmos informações, interpretarmos essas informações, a gente vai lidar com elas, né, de certa forma, e armazená-las. Isso é importante, óbvio. Por que você não chega em casa? Quer dizer, uma vez já tenha feito isso, né? E quebra tudo, quebra todas as suas coisas da sua casa. Porque você sabe que ali tem o fruto do seu suor. Eu sei que alguém já fez isso, né? Mas assim, sem razão, a gente não faz isso, né? Geralmente não. Com razão a gente faz, né? O pau quebra. Mas isso são exceções, né? Exceções. Então, ó, eu, Lucas, vou captar informações, interpretar, lidar com essas informações, usá-las no meu dia a dia. Peraí, eu tenho aula de cuidador ou de farmácia, não é com o professor Luiz, porque ele é de inglês. Isso é importante muito. Olha o que fala a definição de Alzheimer. Olha lá, agora você vai matar pau. Opa, peraí. Aqui, aqui. E aí, Laiane? Tudo bem? Brincadeira. Então, ó, é uma doença que deteriora a cognição. Entendi tudo agora. Espera aí, Lucas. Se há uma deterioração da cognição, significa que o indivíduo vai ter dificuldade em interpretar o seu dia a dia? Sim. Por isso que pacientes com Alzheimer pegam e às vezes passam fezes na parede. Alguém em sã consciência faz isso? Não. Alguém em sã consciência esquece o nome do filho, da mãe, do esposo? Não. Só quem quer fingir que não é pai, né? É outra história, né? Era mãe dele. Meu avô falava que a minha avó era a mãe dele. A esposa era a mãe, né? Isso. Tudo bem? Então, ó, a pessoa que tem Alzheimer tem dificuldade em prejuízo cognitivo. Tanto em captar, por isso quando você fala, a pessoa fica olhando para você como se ela estivesse olhando pro nada. Você fala, então, e ela fica assim. Ela não está captando. E ainda que capte, ela não consegue interpretar. Se não interpreta, não? Então não adianta nada. Olha, amanhã às 8 a gente tem aula com o Lucas. Não vai lembrar. Por quê? Não captou adequadamente, não fez a interpretação, não lidou com essa informação, consequentemente não conseguiu armazenar. Mas a cognição não é só isso, né? Essa é uma definição. Para que a gente entenda a cognição em detalhes, existem algumas funções cognitivas. Agora você vai matar mais ainda a pau. Cognitivas. São elas. Memória. Ixi, Maria, eu ensinei. Opa, apertei aqui sem querer. Ixi, olha, você encaixa ali, ó. Em tudo. Já sou de matemática aí, ó. Piorou. Eu fui fazer a prova da negócio, nem passei. Lá, eu tô falando aí. Eu também, ó, raciocínio lógico de matemática. Não tenho também, não. Calma aí que eu já vou explicar, tá? Eu já falo. Já corrijo ali. Bom, tem outras mais. Vou deixar etc para não fechar. Cognição então tem as suas funções ou as suas divisões, as suas partes. As principais, as mais famosas são principalmente essas aqui. Memória. O que isso significa? Que um indivíduo que tem uma capacidade cognitiva preservada, ele tem memória. Lembra que o Alzheimer compromete a cognição?
A gente não falou no início da aula que tem Alzheimer e tem problema de memória? Sim. Aqui. Eita, você acho que eu não conheci. Vou aproveitar. Você falou, mais alguém falou, acho que foi você. Eu ainda tô nesse comecinho de Alzheimer, então. Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui já. Esquecimento. Meninas, Demais. Vamos lá, ó. Lembra que é tudo aqui é progressivo? O que isso significa? Que eu, Lucas, caso tenha Alzheimer, essa memória vai piorar conforme o tempo passa. Lucas, mas um dia, eu já contei essa história, eu sei que os meus alunos já sabem, mas eu vou falar porque tem gente que nunca deu aula comigo. Uma aluna chegou para mim desesperada. Professor, dava para ver no semblante dela, assim, caído, desfalecido. Olha, eu estou com Alzheimer. Eu falei, nossa, menina, eu falei, você é mais nova que eu, estou ferrado. Pensei, eu expliquei com ela depois. Estou com Alzheimer. Aí eu falei, você está com Alzheimer? Por quê? Minha memória está muito ruim. Eu falei, nossa, geralmente você deve estar com Alzheimer, hein? Deixa eu só te fazer algumas perguntas. Por que você está falando que você está com a memória ruim? Porque meu marido me falou para colocar o feijão na geladeira e eu... Opa! Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. Milena, cadê a Milena? Deixa eu saber um pouquinho. Vou falar com você. E... deixa eu ver. Tem que contar. Quem? Veio hoje. Você, Quem? E aí? Deixa eu rolar. Manda bala. E aí a aluna falou, meu filho, deixa eu rolar. Segura elas aí. Ela falou que meu marido falou para eu guardar feijão, e eu não guardei o feijão na geladeira, e blá. Aí eu falei assim, olha, bonita, interclana, né? O que você estava fazendo quando o seu marido falou para você guardar o feijão? Cadê o meu? Maioria no celular. Você tem mais algum fato para me contar que justifique esse seu Alzheimer? Tem, o meu filho também falou. O que seu filho falou? Ela contou a situação. O que você estava fazendo quando o seu filho falou para você? Celular. Aí eu falei, nossa, descobri seu Alzheimer. Realmente você tem Alzheimer. Falta de atenção, na verdade. Eu vou colocar ela aqui também, né? Vamos lá, colocar aqui também. Ó, uma coisa é Alzheimer, outra coisa é falta de atenção. Se eu não foco naquilo que estou fazendo, eu não vou lembrar. Lembra do ciclo? Olha aqui, ó. Lembra que é captar, para interpretar, para armazenar. Se eu tenho um problema na hora de captar, eu vou lembrar? Não. Eu estou focado aqui na Boca Rosa, sei lá, na Juliette, sei lá em quem, aqui no Instagram. Eu vou lembrar, o mundo pode cair aí. Tanto quantos acidentes a gente tem de trânsito por causa disso? O cara está focado aqui, ó. A vida dele está aqui. Lucas, só o celular? Não, talvez você está prestando atenção em outra coisa, o seu foco está em outra coisa, tudo o que acontece ao redor não é computado, não é captado. Se não é captado, não é interpretado, você não liga no armazém. Entende? Então, muitas vezes não é Alzheimer, mas sim falta de ou prejuízo de atenção e foco nas suas atividades diárias. Tudo bem? Mas claro, né? Isso não significa que a gente não tem que fazer exames. Pode ser, lógico. A gente acabou de falar dos caras lá com 45 que tiveram, né? Mas é bem difícil. Geralmente é isso. Meu filho tem 10 anos. Ele assiste TV muito alto. Veja. E me falaram, né? Se ele não bem e tal, eu fico na cabeça. Você ficou. Porque às vezes ele tá assistindo, você chama, você pergunta e ele vai assim. Tá tipo na lua, assim, tá? Aí eu fiz, esse dia eu fiz. Eu estava lá na sala, eu sozinho, com a depressão ligada, TV ligada, eu chamei ele, era um tom leve, e ele me ouviu.
seja, o que ele estava vendo na hora não estava interessante para ele, porque ele viu, chamei ele 2 vezes, ele foi. Mas dependendo do que ele está assistindo, foco. Ele foca, de um jeito que você chama, fala e ele Perfeito. Isso. Pode ver que tem gente que você chama, de vez em quando Não responde. De vez em quando com a primeira dama, eu tenho que até colocar a mão nela. Ô filha, aí ela, você tá me chamando? Nossa, coitado. Ela trabalha com cabelo. Quando a Por avó isso. chama, É. ele finge que não escuta ela. Não, e tem a galera que finge também. Já tem você Ele vergonha. finge que não escuta, aí você chama ele. Ei, tudo bem, meninos? Então, Não, respondeu pro meu namorado. Se- Eu chamo ele, não nem. Talvez ele- tá escutando, mas ele não tá respondendo. talvez ele tá de boa. Não sabe não. Não, é. Não Mas, ó, é não. segunda função. Porque ele não quer dar atenção não. Atenção. O que é atenção? Estou, literalmente, atento ao que acontece no meu redor. Por exemplo, muitos idosos com Alzheimer são atropelados. Por quê? Ao atravessarem a rua não prestam atenção. Não sei, a gente já sabe, né? Não vou ficar falando disso. Não, sim. O que mais? Raciocínio lógico ou raciocínio matemático. Aí você fala, não, mas isso aí é só para quem não é estudado, né? Não. Eu conheci um cara, até hoje, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. Era um professor da USP de São Carlos. O cara tem um prédio, o nome dele lá na USP de São Carlos. Fala 4 idiomas, é um físico ferrado, reconhecido internacionalmente. Só que ele era cliente da clínica onde eu estagiava. Mesmo sendo tão inteligente, desenvolveu Alzheimer. E nesse estágio ele não sabia fazer conta 1 mais 1. Aí vamos lá. Como é que um físico que tem mestrado, doutorado, 4 pós-doc, fala 4 idiomas, não sabe o que é 1 mais 1? Prejuízo matemático. Exatamente. Prejuízo matemático por conta da função cognitiva prejudicada. Tudo bem? Então, lógico. Claro, né? Isso aqui vai abarcar todo mundo. Quanto mais você exercita o seu raciocínio, melhor. Pior ou mais devagar a doença avança nesse sentido, mas ela vai pegar você. Ou você não, né? A pessoa que tem. Por mais inteligente que a pessoa seja, em algum momento ela não vai conseguir mais fazer essas contas simples. 1 mais 1, 4 vezes 5, 25 menos 20, coisa simples. Não vai. Ou pode até fazer, mas com muita dificuldade e no finalzinho da vida não vai conseguir. Linguagem. Aí aqui tem especialmente 3 tipos. Linguagem, né? Ou comunicação, chame como quiser. Verbal, não verbal e escrita. Escrita. Vamos lá. Quem tem Alzheimer tem um prejuízo da cognição. Isso significa que a linguagem dessa pessoa vai ficar comprometida. Tá de rolo aí? Tá de rolo. Eu sei, eu até imagino. Bom, linguagem, eu acho, vamos ver se deu certo. Linguagem, pode deixar aí. Verbal. Eu, Lucas, não consigo falar adequadamente. Aqui, expressar. Quero expressar os meus sentimentos. Eu não consigo expressar a linguagem verbal. Mas eu também não consigo compreender. Chega lá André e fala, Lucas, vamos no parque amanhã? Eu não compreendo o que ela falou. Eu tenho prejuízo na minha linguagem. Tanto em expressar, colocar para fora, usar palavras, bem como para compreender. Tudo bem? Prejuízo na linguagem verbal, que é a fala, né? Não verbal, comportamento físico, eu tenho prejuízo. E na linguagem escrita. Em algum momento o paciente não sabe, imagina, em algum momento da doença, o paciente não vai saber nem mesmo escrever o seu nome. Tudo bem? Então, prejuízo na linguagem. 2 âmbitos, tanto expressar quanto
compreender linguagens verbal, não verbal e escrita. O que mais? Outro prejuízo de uma função cognitiva importantíssima. Função social. Ou algum chamo? Não sabe se interagir com outras pessoas. É isso? De certa forma, mas é isso, mas em um aspecto bem fechado. Eu vou falar qual que é, cognição social. A ideia aqui é, eu não consigo avaliar expressões faciais. Não entendi. Espera aí que você vai ver. Já volto ali, tá? Aqui, ó. Preciso escrever nojo aqui na testa dessa moça? Não. Quando você olha para ela, você já nota. Opa, nojo. Se raiva, você consegue perceber. Se a pessoa está chorosa, está triste, dá para pegar. Isso é função, cognição social. Essa habilidade de perceber sentimentos ao olhar para o rosto de alguém. E aí, lógico, né? Nojo, raiva, ansiedade, ódio e por aí vai. Esse é o limite, mas é isso mesmo, está corretíssimo. Tudo bem? Linguagem, cognição social, planejamento. Olha, se eu vou na aula do Lucas amanhã às 8, que roupa eu vou usar? Vou de Uber, vou de carro, vou com meu tênis rosa, vou de salto, vou com quem? Não sei. Planejo. Preciso planejar. Por exemplo, vou pedir para minha mãe me levar à escola. Mãe, amanhã às 7h30, passa aqui em casa. Enfim, eu tenho que planejar para executar. Pacientes com Alzheimer têm dificuldade tanto no planejamento e até mesmo na execução. A gente chama de funções executivas. E para fechar, fechando, né, as principais, as mais famosas, a gente tem essas duas, orientação no tempo e orientação no espaço. Vocês acham que cabe o mar, o Oceano Índico dentro dessa sala? Não cabe. Cabe uma formiga? Orientação no... Várias, né? Eu tenho noção, caramba, uma formiga não cabe. Um elefante talvez, sim, filhote, mas acho que ele não passa aí, a gente tem que abrir. Então você consegue se orientar. Ô Lucas, esse caminho é muito apertadinho, aí eu sou branco, não consigo passar aí não. Eu consigo me orientar no espaço e no tempo. Que dia é hoje? Que mês que a gente está? O que é antes? Quer ver uma perguntinha? O bebê nasce antes ou depois do processo de gestação? Depois. Ele nasce depois que a mulher fica grávida? Não, né? A mulher fica grávida e ele nasce. Antes, durante e depois. Quem tem Alzheimer tem dificuldade com isso. Não sabe o que é durante, não sabe o que é ontem, não sabe o que é hoje, que mês é hoje, que ano que a gente... E essa organização em que sentido aí, professor? Oi? Essa organização em que sentido? No sentido de planejar, de organizar. Por exemplo, amanhã... Organizar o dia a dia, isso, né? E organizar também pensamentos. Bom, para eu falar de Alzheimer, eu vou ter que começar falando no meu caso, né? Eu começo assim, vou perguntar para eles isso e isso, extrair, aí eu começo a estruturar tudo na minha cabeça. Quem tem Alzheimer não consegue organizar tanto aqui, quanto a fala, e nem mesmo as coisas do dia a dia, né? Assim, os móveis de casa, mas a ideia aqui é tudo aqui dentro. Tudo função cognitiva, tudo função da inteligência. E todos eles falam que querem ir embora para casa. Isso porque já está em casa. Isso porque já está em casa. Perfeito. Me leva para casa. Já está em casa. Mas você mora aqui só há 70 anos? Mas só 70 anos. Quero ir embora. Essa não é minha casa. Me sequestraram. Ó. E aí, lógico, né? Aí junta, lembra? Memória, as coisas que a gente já falou para bate no portão e fala assim, ó, ela não quer deixar eu sair, ela não me dá comida. A gente passa por terrorista, né? Eu acho que a minha mãe não tem isso, sabe por quê? Porque ela fala pode ser. O pessoal. Aí tem que. Mas assim, tem que ver. Mas isso é muito comum mesmo, André. Mas minha mãe é bem lúcida, ela vai tentar provocar. Não, já é.
outra coisa. Isso é. Beleza? Show de bola. Então agora vocês vão entender, ó. É uma doença neurodegenerativa, progressiva, que se manifesta apresentando um prejuízo na cognição. A gente já falou que a cognição e da memória de curto prazo no início. Então o cara começa a esquecer que ele já comeu. Me dá comida! Acabou de comer, tem 10 minutos. Prejuízo na memória, curto prazo. Acabou de acontecer aqui agora, esquece. Me dá água! Você acabou de tomar água. Dá banho, sai do banho agora. Eu acho que é um pouco mais sério contra Alzheimer, por causa que eu já esqueci minha irmã, eu fui com ela, esqueci ela no lugar, voltei sem ela, esqueci minha bicicleta. Quem tem Alzheimer? Você? É. Você acha? Já fez algum exame? Ela tem Alzheimer. A médica Também acho. Você fez? Bem Tem que esquecido. fazer. Lembra que a gente falou um pouquinho antes, melhor. Eu fui com a minha irmã e eu deixei ela lá. Mas você tem, desculpa a pergunta invasiva, nesse período aconteceu alguma coisa que Tava no celular? Quando eu era criança. mexeu no seu emocional? Quando eu era criança. Estou perguntando por quê. Vou te dar um exemplo. Um irmão do grande amigo meu, o cara que morou comigo na faculdade, foi para a academia, já contei isso também, foi para a academia, saiu da academia, cadê o carro dele? Correu para a polícia, fez BO. Roubaram o meu carro. E aí a polícia foi lá no entorno da academia e aí acharam o carro com as inscrições que ele deu e o mendigo sentado na frente do carro. A polícia já chegou no grau. Abordou o cidadão. Você roubou, o que é esse carro aí? Não, eu sei de nada não. Foi um rapaz que deixou ele aqui. Eu só estou sentado aqui. Como é que esse rapaz é? Deu as inscrições exatas do irmão do meu amigo. Traduzindo, ele estava passando por um processo depressivo e a depressão compromete a memória. Também. Então estresse te dá branco. Estou muito nervosa, irritada, preocupada, tenho algum tipo de trauma, tudo isso ferra a minha memória. E não é necessariamente Porque ainda Alzheimer. minha mãe falou assim pra mim, ô mãe, sei. ainda eu falei assim, ô mãe, cadê a Tudo Sara? bem? Ela falou, como assim, cadê a Sara? A Sara foi com Acontece, você. Eu falei, né? não, mas não foi. Aí que a Sara ficou lá no mercado, tomando potinho, ainda tive que travar o potinho. Acontece. Tem que ver, mas ó, se você está assim, convicta ou bem desconfiado, tem que ver o quanto antes, né? Aquele vídeo parece ser interessante o pessoal assistir, porque mostra mesmo da pessoa ativa, né? Vai mostrando caso por caso da evolução do doença. Bacana. Esse aí tem aquele do Robert De Niro, que é pai, eu acho, um negócio assim, que é aquele que ele também tem Alzheimer, que ele lançou no ano passado. Também é famoso. Esse eu ainda não vi. Alguns alunos já recomendaram. Para sempre Alice, né? Para sempre Alice. Obrigado pela indicação. Bom, então ó, eu tenho um prejuízo de curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos. A gente já falou alguns. Prejuízo de memória, agressividade, impulsividade, falta de atenção, a gente já falou vários desse. E algumas alterações no comportamento que vão melhorando conforme o tempo passa. Agravam, pioram, evoluem negativamente falando. Próximo. A doença instala-se. Alguns querem. Por que tem? A gente não sabe a resposta exata de que dá Alzheimer, mas quando uma pessoa com Alzheimer morre, se autorizado pela família, é isso que nos fez levantar essa hipótese, o cérebro da pessoa é cortado, e aí a gente vai ter os dois lados, os dois hemisférios, e a gente consegue perceber uma característica comum a todos os pacientes com Alzheimer. A característica é essa, isso aqui. Vamos lá. Algumas proteínas são mal cortadas. E resumidamente a gente tem toxinas. Cadê? Eu tenho. Vamos lá. Quer ver? Já volto aqui, tá? Rapidinho. Pera aí, eu já volto. Deixa eu ver se eu tenho. Já volto. Aqui. Perfeito. Isso aqui é um neurônio. As células do nosso cérebro que fazem ele funcionar bem. Todas aquelas funções que a gente discutiu só acontecem por causa desse cara.
Muitos neurônios, né? E olha lá, esse cidadão. Só que percebam que aqui ó, tem diferença. Ó. O neurônio A, exato, é diferente do neurônio B. Neurônio saudável, health, saúde, saudável, e o neurônio com disease, doença de Alzheimer. Então, olha aqui, ó, como é que tá diferente? Dá pra ver que esse aqui tem tipo uns negocinhos assim amarelos, encomados. Isso, Nabiel, perfeito. Aí deram um zoom, ó, o Nabiel matou. Isso aqui, ó, a gente vai dar um zoom. Olha o que são. Acúmulo de proteínas mal cortadas. Essas proteínas são tóxicas. Desculpa o exemplo, só para você entender. Em Pontal não teve aquele desastre lá que uma mulher morreu com gás. Pontal, né? Pontal, né? A mulher morreu porque tinha um gás lá misterioso. O gás era tóxico. O gás mata. Nesse caso, essas proteínas também são tóxicas. Obviamente, matam. Só que é uma morte em grande escala. Não mata um, mata muitos e progressivamente. Por isso que no final da vida a gente vai ter isso, ó. Oi? Aqui, ó. O que tem diferente nesse cérebro? Qual tá maior? O normal. Aí aquele ali é mais raquítico. Olha o tamanho dos sucos aqui, ó. Ele geralmente há uma atrofia. Atrofia. Fica pequeno. Por que tem essa redução dessa massa encefálica do cérebro, né? Porque os neurônios vão morrendo e o cérebro vai encurtando e todas aquelas funções que a gente já discutiu, consequentemente, são prejudicadas. Vamos lá, vamos continuar. Então, só para vocês saberem que, por mais que a gente não tenha uma causa óbvia, existem características comuns, que é o acúmulo dessas proteínas que gera essa toxicidade, matando em escala, em grande número, neurônios. Tudo bem? E aqui a gente tem dois neurônios. Ó. Dois neurônios. Nossa, mas um é vermelho, o outro é amarelo. É carnaval? Não, só para mostrar para você que são dois. E que a ideia dessa imagem é mostrar um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós. O pós, vermelhinho, o pré, amarelo, né? Amarelinho. Ah, Luca, para que tem isso? Olha aqui, ó. Sinapse. É a comunicação entre os neurônios. Isso. O que é que isso significa, Lucas? Que esses neurônios se conversam. E aí, tudo bem, Diane? Beleza? Esses neurônios, tudo certo. Esses neurônios se conversam. Eles falam, trocam informações. Como é que eles trocam? Por meio de estímulos químicos. Um neurônio libera para o outro na fenda sináptica, isso sinapse. É esse espaço, esse buraco onde eles se conversam. Um libera, o outro pega. Libera para o outro e pega. Que libera para o outro e pega. E aí vai indo assim. Então, ó, o neurônio pré é quem libera. Pré, antes, prézinho, pré-escolar, antes da escola, antes. Pré-sináptico libera para o pós. Então eu, Lucas, eu neurônio A aqui, libero, esse neurônio pega, que libera, passa para o outro, que pega, e é por isso que a gente consegue estar aqui hoje na sala de aula. É por isso que você não se esquece do seu cachorro, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, tirando ela, né? Tá bom? Beleza? Então essa toxicidade, a gente já falou, acaba fazendo com que os neurônios morram, né? A gente já falou sobre isso. Opa, desculpa. Tudo bem? Sim. Embora não haja cura, a gente tem tratamento e o objetivo não é curar. Se não tem cura, lógico que o objetivo não é curar. O objetivo é
Tem até um estudo, professor, falar no artigo científico que um médico dos Estados Unidos ele estava testando com o CBD, que é extraído da cannabis, e realmente está dando até tem a cannabis também liberado, consegue esse óleo, né? Sim, o meu. Passou, deve ter um mês, sei lá, 2 meses, no Professor Repórter. Você viu? No Professor, alguém viu? Falou sobre cannabis? Eu vi. Fantástico, né? Eu vi, assisti todo. Aí, tipo assim, né? Aí vamos lá. Aí tem aluno que já aproveita, né? Professor, bom, já que faz bem, eu vou fumar, tá? Você tá falando que é bom fumar? Não tô falando nada. A vida é sua, você faz o que você quiser. A questão é que no caso da cannabis, não é a erva em si. É o óleo. É o óleo. Olha, conhecedor de cannabis? Mas eu já tive paciente, crianças, para não ter convulsão. Epilepsia? Tá. Meu priminho também é assim. Estudo da epilepsia também. Eu vi até um artigo que foi feito com 10 pessoas, e 7 delas tiveram um avanço muito grande, não tiveram crise nenhuma, ou poucas crises. O meu. São bem baixas. Tem alguns professores, tem um professor emérito da USP, eu esqueci o nome do cara, há 60 anos ele estuda cannabis. Ele tem vários artigos, é isso mesmo, funciona. Os maconheiros devem estar estudando. Bom, vamos lá. Pode ter certeza disso. Né? Ele deve estar estudando isso. Já que faz bem, eu vou. E bem também. Mas cada um. A diferença do povo da inteiramente é alterada. Não é a pura, né? Vamos lá, ó. Vamos lá, então, ó. Se eu não quero curar, eu quero lentificar. Eu quero atrasar o avanço. O carro que a doença está a 220. Vou pisar no freio para ele avançar a 80. Ele ainda avança. A doença não para. Lembra que ela é neurodegenerativa, deteriora, continua. Mas eu quero lentificar, retardar, diminuir essa velocidade, por mais que ela continue acontecendo. Esse tratamento acontece no SUS? Sim. E a ideia é que seja um tratamento em tempo integral. 24 horas. Tá bom? É isso. Resumidamente, é isso que vai acontecer. Tá. Mas, ó, esses slides eu vou jogar no grupo. Mas tá bom, sem problema. Tudo bem? É lógico, né? A ideia aqui, né, meninos, é que além de ser um tratamento em tempo integral, é feito por profissionais distintos. Lembra que em algum momento o cara não vai conseguir falar? Ele vai precisar de uma fono. Vai ter dificuldade de nutrição, porque não vai comer direito. Vai precisar de uma nutricionista. Não vai conseguir andar em algum momento. A gente vai ver daqui a pouco que a doença tem as fases. Físico. Vai ter uma redução da massa muscular, educador físico. Vai ter que ficar na cama porque talvez não consiga ir ao banheiro. Cuidador, técnico, enfermeiro, médico. Uma lista de profissionais, cada um no seu quadrado, hein? Cada um na sua área. Mas todo mundo contribuindo para o tratamento. Não vai curar, mas esse paciente é um ser humano e merece ter uma vida digna dentro do possível, né? Essa é a nossa ideia, tá bom? Por isso que a gente cuida de tudo isso. A gente procura, né? Tudo bem? Não, isso a gente já falou. Vamos lá, isso é importante. Na verdade, muito importante. Quanto tempo, Lucas, desde o diagnóstico até a morte? Em média, de 7 a 12 anos. Tudo bem? Em média. O que isso significa? Lembra? Eu sei, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Isso é média. Média, não. Mas a minha avó morreu com 4 anos. Média, na maioria dos casos, de 7 a 12. A avó pode durar 4 anos ou 20. É média. Média entre 7 e 12.
Tudo bem? Só que tem um detalhe aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aqui. A minha avó deram o diagnóstico de Alzheimer lá em 2020. Por exemplo, né, lógico. A gente espera que a minha avó faleça por volta de 2027, 2020 mais 7, 2027. Ou entre 2027 e 2032. É por aí. É por aí. A gente já faz a conta, olha. Provavelmente ela vai falecer nesse período. Pode ser depois? Pode ser 2040? Pode. Pode ser em 2021? Pode. Até a gente nem sabe quando a gente vai, né? Então, exatamente. Então aqui isso é média, tá bom? Mas tem uma coisa importante aqui, ó. Geralmente quando há o diagnóstico, a doença já está instalada há 7 anos. Diagnóstico, deixa eu colocar diferente. Quando há a fase, peraí que eu já explico, demencial da doença de Alzheimer. Fase demencial da doença de Alzheimer. Lembra que a gente falou que o Alzheimer se manifesta de duas formas, geralmente? Ou prejuízo de memória, ou mudança de comportamento. Quando o paciente começa a ter esse prejuízo de memória, ou essa mudança de comportamento, a gente chama de fase de demência. Quando ele começa a apresentar os sintomas. Quando ele começa a apresentar, já tem 7 anos que a doença está ali. Entende que aí já era. Não dá tempo mais. Nem se fosse antes, lógico, né? Mas o que acontece é, ela já está instalada, essas toxinas já começaram a prejudicar, tanto que ele começou a mudar de comportamento, e a gente tem que começar o quanto antes a fazer o tratamento. Só que é tão esporádico porque às vezes você não associa o problema. Às vezes você pensa assim, hoje ele está meio estressado. Você já adiantou minha fala, perfeito. Uau, você acha? Aí depois, quando é diagnosticado, aí você começa a juntar os pontos, né? Na mosca. Isso. Tem 2 fatores que fazem a gente ignorar. Isso. O Alzheimer em si não mata, né? É as complicações. Várias delas. Então a ideia aqui, ó. Geralmente, lembra que a maioria das vezes é idoso? Raramente alguém que não tem 60. Raramente. Que tem menos de 60. Isso. O que é que a gente associa com idosos? 2 coisas principalmente. Todo idoso é ranzinza, rabugento, sistemático, chato. Mentira. Mentira. A minha avó, antes de falecer, era um doce. Você não conheceu. Você acha que todo docinho? A minha avó não era. Isso é mentira. Mas, o que é que a família começa a associar? A personalidade. Papai começou a expulsar todo mundo de casa. É assim, é vovô, né? Você sabe, foi assim. Velho. É velho. É velho. É uma mudança de comportamento. Não é porque ele é idoso. O papai começou, você acha? Esqueceu de novo o caminho de casa. Todo velho é carcomido, né? Tá carcomido, tá velhinho já, tá gagazinho. Cuidado com isso. O que acontece geralmente? Isso aqui faz com que o diagnóstico se prolongue. Então, em vez da gente dar o diagnóstico em 2020, como a família é cheia de preconceitos e de achismos, o diagnóstico chega em 2025. Aí, ele só lembra que a média é 7? Se o diagnóstico começou em 2025, até quando ele vai, a gente espera que ele comece a ter sobrevida? 7. Daí 2 anos morre. Nossa, mamãe só durou 2 anos. O diagnóstico foi dado tardiamente. Exato. Você matou a pau. Tem gente que não aceita a doença. Assim como o autismo, né? Tudo, né? Eu não aceito dele. Mas você não sabe que você tem, você está inferindo. Quanto tempo faz que você esqueceu sua irmã? Ih, já faz anos. Mas quantos anos? Ixi, eu lembro que eu tinha mais ou menos em torno dos 18 anos. Mas em números, quantos anos isso? É que eu não sei a sua idade. Eu tenho 24 hoje. Então faz quanto tempo? 18 para 24? 6. Quanto dá? 6, né? Tá Em chegando. qualquer momento. Você tá piorando? Não pode não, pelo amor de Deus. Não pode querer que eu chegue ao final, porque isso foi Boa. amiga. Não pode ficar repetindo esse esquema, porque aí senão você vai Tem que ir lá na cara. É um pouco perguntando do que você tem. Aí eu falo, tenho 20.
Por que eu estou brincando com você? Porque lembra que a doença é progressiva? Você não estaria aqui na sala de aula. Não mesmo. Você já estaria na cama. Ou quase isso. Com alguém limpando você. Você não tem Alzheimer, Aí eu não, sei né? que ele passa É assim. só Então, por isso que eu estou te perguntando, exatamente. Claro, significa que você não tem atenção? Você pode ter TDAH, e aí por falta de prestar atenção, pode ser TDAH, várias coisas. Mas isso aqui é difícil, tem que ir no meu, eu não sou eu, né? Tem que levar para mim, mas... Lá no serviço, a moça me explicou a coisa 300 vezes. Ah. Eu fiz com ela perto. Quando ela saiu de perto, eu não soube fazer, porque eu tinha esquecido. Você já fez teste de TDAH? O que é isso? Transtorno de déficit de atenção? Hiperatividade? Eu já. Tem que fazer. Eu tenho. Faça. Faça. Mas assim, agora essa brincadeira vai no meu. Eu tenho, minha filha tem. Tem TDAH? Eu tenho um sobrinho que tem. Eu tenho e Não minha é? filha tem. Assim, não é nada de um tratamento você começa a melhorar, vá. Mas assim, vai no meu, e aí vai dar diagnóstico. Eu não sei do diagnóstico nada. Mas fala com ele, tá bom? Oi? Ela fala que tem Alzheimer. Talvez ela não tenha dificuldade de aprender as coisas, ele é meio autista. Tem muitas colegas, mas Existem milhares de coisas, né? existem. Mas assim, no Raio, não demora não, vai lá, tá bom? Bom, meninos, claro que se a doença avança, a gente tem fases. Alguns chamam de estágios. O termo que você usa não importa. Fase 1 ou estágio 1, fase 2, fase 3. Alguns dividem em 4. Mas essa divisão, essa quarta fase, ou quarto estágio, nada mais é do que uma extensão da terceira. Então tem a fase inicial, a fase intermediária e a fase... Não, eu coloquei 4, tá? A fase grave e a fase terminal. Claro que aqui começa de um jeito mais simples e termina, isso terminal, né? É o ápice. É o final. É o final. O final da pessoa. O momento mais crítico, mais difícil, que a pessoa mais vai precisar de outras pessoas. Exato. Entendi. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Então a tia do meu pai estava no terminal, né? Aí, ó. Fase inicial. E aí vai indo, né? Eu não vou falar, vou mandar para você, depois vocês dão uma olhada. Na ressonância, acontece como? Exatamente, tipo, quando... Ó, pode falar. Tá aqui a meio que congela, dá uma paralisia no cérebro, como... exatamente. Vou dar alguns exemplos. É que a Andréia falou que não necessariamente é o que mata. Foi isso que eu ia falar, É tipo no Parkinson. É tipo várias... O que acontece? Lembra que é o nosso cérebro que coordena todas as coisas? Inclusive, geralmente a gente não associa. Mas para que eu consiga comer, para que a comida caminhe, digamos assim, pela minha garganta para ir para o estômago, tem um papel fundamental desse cara. Se vocês conhecem alguém que tem Alzheimer, podem perceber... Hã? A senhora que eu Isso é direito. E por causa disso, ó. Isso, porque a gente tem cílios, pensa nas cerdas da escova de dente, aquele negocinho assim. A gente tem tipo aquilo, né? Lógico, bem pequenininho, lógico, que vai empurrando a comida e a comida, ou a água, ou o líquido, quer que seja, vai descendo. Em algum momento, o paciente começa a ter dificuldade, por exemplo, aqui, nessa deglutição. Ele vai comer? Não vai ser Se não come, fica mais fraco, mais desnutrido, mais raquítico. E aí, essa é uma situação, alguns podem ter complicações por falta de ingestão. Aí a gente começa com pastoso, líquido, né, e por aí vai. Outra coisa, ele fica restrito ao leito, porque eu preciso de músculo para andar. Tenho que ter força para vencer a gravidade. Só que, até mesmo para que o Lucas fique em pé, o meu cérebro tem um papel fundamental no equilíbrio. Quem falou desequilíbrio? Foi a André naquela hora? Teve alguém que foi, né? Foi você, né, André? O meu cérebro é responsável por meu equilíbrio. Se eu não consigo equilibrar, vou ficar mais na cama, porque eu tenho medo de cair. Só que quando eu fico na cama, eu deixo de usar os meus músculos da coxa.
Consequentemente, se deixo de usar, vai, entre aspas, atrofiando. E aí eu acabo ficando restrito, preso, né? Restrito é preso, né? Preso ao leito, restrito. Consequentemente, eu começo a ter infecções urinárias, por aí vai, e uma infecção pode me levar à morte. Então tem vários fatores que podem levar alguém. Mais ou menos, vários fatores. Agora, claro, né? E aí cada um tem os seus porquês, mas até aqui, ó, eu não tinha visto. Mutismo, dor ou dificuldade à deglutição, que é deglutir, né? Você tem que comer certinho para caminhar pro estômago. Minha mãe teve uma AVC, ela tá usando sondas, teve sequela na garganta. Então, aí você vê o que tem a ver isso aqui? Tudo, porque é esse cara que controla, né? Excelente exemplo, é isso mesmo. Tudo bem? Importante. Cuidado com isso aqui, ó. Não existe mais isso, tá? Hoje é Alzheimer ou doença de Alzheimer. Por isso que eu coloquei entre aspas. Tá vendo que tem entre aspas? Porque é para indicar, opa, mal de Alzheimer. Não. Alzheimer. Alzheimer ou simplesmente doença de Alzheimer, mas não tem mais mal. Mal de Parkinson, não existe isso mais, né? Bom, com a progressão da doença, né, com o avançar, a gente vai tendo prejuízos, como a gente já falou sobre isso. Alguns prejuízos, tá aí? A gente já falou de certa forma sobre isso também. Mas um detalhe importante. Geralmente o paciente começa a esquecer, tá aqui, né? De acontecimentos recentes. Coisas que acontecem aqui e agora. Lucas, mas ela ainda lembra da fazenda que ela nasceu, é claro. A região do cérebro responsável por memórias antigas está preservada ainda, no início da doença. Então, no início, quem que é prejudicado? A região do cérebro que cuida das memórias recentes. Então, por isso que no início, há um prejuízo da memória para fatos recentes. Mas conforme a doença vai avançando, começa a chamar a esposa de mãe. Faz sentido isso? Chamar o filho de irmão. O filho de irmão não tem sentido nenhum, porque a memória mais antiga já começou a ser prejudicada. Alguns esquecem o filho caçula, mas lembram do filho antigo, porque tem a ver com o tempo, né? Pode falar. A minha irmã, certo tempo, achou que minha mãe poderia estar começando a desenvolver. Porque ela gosta muito de repetir histórias, então eu sou pode falar. Mãe, que eu observei, minha mãe sempre gostou, né, de comprar ela e repetir de novo. Sempre fez isso? Sempre fez isso. Meu pai. Então, um bom neuro. Esse é meu pai. Um bom neuro, ou um bom geriatra, um bom psiquiatra, vai fazer esse tipo de pergunta. Pode ter certeza. Peraí, isso é recente? É recente. Recente quanto? Tem que dar números. Faz 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos. Tá bom. Como ela era antes? Era assim? Não, ela nunca foi de contar história. Começou a contar, tem 2 meses. Opa! Entendeu? Então ele vai investigar e aí vai confirmar. Não, e conta mais história porque ela nem existe. Já tem medo dos causos, né? Então. Meu avô contava muito caos. Caos dos dinossauros. Meu pai Caos, né? Os caos. Meu pai faz isso. Mas assim, mas aí vocês foram ao médico? E tá tudo certo. Aí, tá vendo? Deixa ela confusa, né? Assim, atordoada, né? Por isso que a gente tem que investigar mesmo. Segunda-feira eu já tô indo atrás de Vai e conte pra gente. É sério, porque eu fui contando 300 vezes a mesma história achando que eu não contei. Aí meu marido fala, mas você já contou, mas eu não lembro. Vai lá, vá. Bom, mas é importante mesmo. Meu pai não contei. Aqui, ó, aí tem outra, gente. Aí tem exemplos muito práticos. Dirigir automóvel, lógico, isso aqui é óbvio, né? Os caras não têm atenção. Tem problema de memória, não sabe o que é acelerador e o que é freio. É claro que vai atrapalhar na hora de dirigir, né? Dificuldade para encontrar palavras. Abre isso aí pra mim. Isso aí o quê? Isso aí. Esse negócio aí. Negócio o quê? Esse negócio aí. Entendeu?
entendem que fugiu a palavra porta, sei lá, maçaneta, e substituiu por coisa, negócio. Eu faço isso também. Assim, peregrinaje. Eu faço. Isso é eventual. Eu sempre esqueço essas coisas, realmente. Não vai lembrar o nome da coisa, não lembro. Deixa pra pegar. Ó, isso, e ó, suspeição injustificada. Estou suspeitando a Andréia. Mas porque eu sou assim. Andréia, você está me seguindo. Eu vi você me seguindo, eu dou aula aqui de quarta à noite. Eu olhei para trás quando eu estava voltando para casa e vi você. Ver as coisas. Tinha um menino. Delírio, né? Tá refletida, é a sua Não, pelo amor de Deus, tem uma pessoa que trabalha comigo. Aí ela fica, quem é aquele ali? Ela tem que falar. Você fala aquele ali o quê, né? Tem Professor, volta só um pouquinho. É alucinação. Um segundo. Ah, esse aqui? É alucinação. Eu ouvi com uma pessoa que tinha alucinação. Não, mas no meu caso a pessoa não tem Alzheimer, trabalha comigo e falou que estava percebendo que tinha alguém atrás dele. Ele não é esquizofrênico, não? É muito comum de Não esquizofrênico. sei. Pode ser esquizofrênico. Não sei. E ele falou assim, ó, tem a gente atrás de mim. Pode ser E não tem esquizofrênico. ninguém atrás dele. Pode ser esquizofrênico. Mania de perseguição. Chama mania de perseguição. Ou porque ele é um pouco espírito, acho que ele é espírito, não sei. Então, pode ser também ver com a religião do cara, pode ser. Bom, meninos, a última pergunta para a gente fechar Alzheimer e começar Parkinson rapidinho. Pergunta: demência, essa é do capiroto. Demência é do caramunhão. Demência é a mesma coisa que Alzheimer? Se não, qual a diferença? Novamente. Alzheimer. Achei que você falou. Você está respondendo ou você está pensando logo? Já é a resposta? Manda bala então, manda bala. Não, a diferença de Alzheimer e o que você falou. Demência. Demência é, tipo assim, particularmente tem uma dificuldade de raciocínio, que eu acho que é. Porque minha mãe fala, vai me ser demente. Demente. Porque eu tenho mais dificuldade com raciocínio, eu demoro mais, eu sou mais lenta. Agora, Alzheimer é uma doença regenerativa. Degenerativa. Você tem demência? Vamos lá. E aí, quem mais? A Lohane já começou. E é por aí. É mais ou menos por aí. Mais ou menos. É isso, lembrei que ele causa demência. Ah, o Alzheimer causa. Ah, tá bom, vamos ver. Quem mais? Quem mais? Opa, peraí, eu coloquei. Ai, perdão. E aí? Tá frio? Aham. Aí. Eu não posso. E aí, quem mais? Além da Lohane? Demência é falta de vitaminas. Tá bom. Quem mais? Deixa eu ver. Juízo? Opa. Tava no. Você quer escrever tudo maiúsculo, né? Tava com a caixa alta. Eu acho que tem como diferença. Eu só tenho que minha mãe fala. Eu acho que você é terceiro também. Também acho. Você vai me assustar, Né? A sua amiga tem Alzheimer e você fica assim. Não, você acha? Deixa ela. Ai. Se eu não fizesse
Mas eu tô lembrando. Já era, né? Quando passa, eu esqueço. Tudo eu escrevo. Opa! Bom, vamos lá. Deixa eu só. Aê! Vamos lá, meninas. É mais, lembra que eu brinquei que é mais ou menos o que a Lorraine tinha falado mesmo. É por aí, Lorraine. Mas tem um detalhe aí. Meninos, demência é um grupo de doenças. Ah, como assim? Eu achei que demência fosse Alzheimer. É também. Demência é um grupo de doenças que tem uma característica especial. Que característica é essa? Comprometem a memória e as funções cognitivas, a gente já falou sobre isso hoje, fazendo o quê? Impactando o dia a dia, a qualidade de vida, o bem-estar, o estado de saúde e por aí vai. Tudo bem? Então vou dar um exemplo. Lucas, mamãe, deixa eu colocar aqui, né? Observação. Opa. Eu já corrijo ali, já corrijo. Só colocar como passar. Lucas, mamãe esqueceu o fogo ligado. Normal, todo mundo esquece. Eu já coloquei garrafa de café na geladeira. Eu não esqueci, não. Acontece. Se não esqueci chuveiro, acontece. Ah, não, Tava estressado. Eu ia ver na geladeira, tava vindo frio. É, isso acontece. Agora, Lucas, mamãe começou a fazer isso todos os dias. Opa! Mamãe começou a esquecer o caminho de casa. Esquecer o caminho de casa não prejudica a qualidade? Sim. Ela pode cair no bairro perigoso, alguém pode pilhar, roubar, furtar, sequestrar, fazer coisas piores com ela. Opa! Então, a qualidade de vida, o bem-estar da minha mãe está prejudicada porque esse problema de memória está piorando. Ué, antes ela só esquecia o fogão, agora está esquecendo a porta de casa aberta. Exatamente. A outra do meu irmão. Ela começou a queimar, assim, esquecer a comida, com fogo ligado, isso. Na hora de dormir, a Beatriz de apertar o botão, ou o filho, se o portão estava fechado, ela apertava, abria o portão, deixava o portão aberto. Exatamente. Trocava de canal, mexia o botão do controle remoto, não conseguia voltar no canal, ligava para ver lá que a televisão estava com problema. Estava quebrada. Então ela foi dando sinais assim, pensaram que era Alzheimer, levou no neuro, ele fez, né? Os testes, tudo direitinho, diagnosticou tudo demência. Isso, perfeito. Então, vê, as características não são parecidas com Alzheimer? Muito parecidas. São. Mas por quê? Porque toda demência tem essas características. O que é que muda? A razão. O que é que levou essa pessoa a ter esse comportamento? Lucas, ela teve um AVC e depois do AVC começou a apresentar isso. A gente chama isso de demência vascular. Vai esquecer? Vai ter um comprometimento da linguagem? Vai. É demência. Todo aquele prejuízo cognitivo que a gente falou estará presente, mas não é Alzheimer. Não tem acúmulo de toxinas, nada daquilo que a gente falou. Foi uma outra causa que levou o indivíduo a ter esse prejuízo. Então, resumindo, demência é um grupo. E tem vários tipos de demências. Demência corpus de Levy, demência... E aí, o Alzheimer é o mais famoso, o que mais mata, enfim. Demência mista, demência mista, demência de Alzheimer, ou Alzheimer simplesmente, né? Demência vascular, demência frontotemporal, tem muitos tipos de demência, né? Tudo bem? Por isso que nunca se esqueçam disso, ó. Todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é Alzheimer, porque a gente tem outros tipos de demência. Demência é um grupo de doenças que tem características em comum. Então, o Alzheimer ele se define como o acúmulo da toxina. Lembra que é uma característica comum, mas a gente ainda não sabe a causa exata. Então, o que é que diferencia o Alzheimer de uma demência vascular? Porque quem tem Alzheimer tem esse acúmulo dessas toxinas. E aí tem outras coisas mais, né? Eu quero só um exemplo simples. Tem outras coisas mais, mas é sempre a origem. O que é que fez
essa pessoa ter essas características aqui. Ah, foi um AVC. Posso comer. Enfim, aí tem a missa, a fronta temporal, tem muitos tipos. O Alzheimer é o mais famoso. Mas só para vocês não caírem em pegadinha de concurso, em pegadinha de entrevista. Se eu fosse entrevistador, eu colocaria isso na maldade. Porque é o que a gente pensa, né? Ah, você é demente. Aí ela brincou que a mãe dela chamou ela de demente. Não é. A gente acabou de ver que ela não é demente. Senão ela não estaria na sala de aula hoje. Porque ela não ia lembrar nem o nome dela mais. Não é demente. É que alguns termos a gente fala debilóide, retardado mental, não é? Ué. Ah, você é débil, você é demente. E esses termos se tornaram pejorativos, mas não é o significado deles de verdade. É um significado muito mais sério. É tipo. Eu vou pensar. Então. Ah, eu sou bipolar. Não é. Eu ia retardar. Você não é bipolar. Bipolar é um quadro bem grave, transtorno psiquiátrico, enfim, né? Mas eu vou falar. Tudo bem? Fechou? Alguém? Não. Alguém ia perguntar? Não? Quem? Ah, perdão, pode falar. Ah. 70? Aham. Depois disso, ela saiu do hospital, ela ficou ela levou esquece que tomou remédio de novo. Assim, não pode ficar sozinha mais. E vocês chegaram a levar ou não ao médico? O que deu ou não deu nada? Não sei, porque a filha dela falou que os exames estavam para ficar prontos. Eu falei para levar para o médico. Beleza. Então, acho que levou para fazer os exames, mas depois ela não falou qual o resultado. Eu não sei se é isso caso, tá? Falando que é isso, mas síndrome da Covid longa. O que é isso? Depois de 6 meses que o paciente conseguiu vencer a Covid, em média, alguns sintomas começam a aparecer e a memória é um dos mais relatados, problema de memória. Não necessariamente a demência nesse caso, mas tem que ver, né? Novamente, isso é só com exame, com histórico, né? O médico que vai diagnosticar. Mas tem que, quanto antes, melhor. A minha irmã foi assinar o leite e esqueceu o nome dela. Olha aí, você acha? Esqueceu o nome. Ela ficou tem muita queixa depois do Covid e a questão da memória, né, professor? Isso, é por causa dessa síndrome da Covid longa, né? Mas geralmente a partir dos 6 meses depois que você começou os sintomas ou depois que você venceu a doença. Lucas, fiquei só em janeiro, lá para junho, julho, pode ser, não é regra, pode ser que você comece a apresentar esses sintomas. Principalmente prejuízo de memória, prejuízo de atenção. Mas eu não faço isso não também. Joguem no YouTube aí, vocês vão ver. Eu sempre fico na sequela. Sim. Não tem jeito. Ou cansaço físico, né? Alguns relatam cansaço físico. Outros dor na perna. Mas esses dias eu esqueci uma coisa que pra mim era simples, travou. O que era? Medicamentos otológicos. Foi na turma do meio-dia. Esqueci, que é uma palavra que eu já estou mais acostumado, eu esqueci. Falei, medicamento para ouvido. E eu travei, não lembrava. Depois que eu tive Covid. Aí, tá quente aí? Meu pai depois vou deixar no 25. Meu pai depois que teve Covid. Eu tive Covid 2 vezes. E aí? Parece que eu fiquei mais ainda. É complicado, a coisa é séria, viu? Vamos lá. Meninos, para fechar. Vamos falar de química? Não, poderia. Mas tem a ver com química, né? Essa é a molécula da dopamina. Dopamina tem a ver com o Parkinson. A gente vai entender rapidinho porque tem a ver, vou só citar. Uma outra aula a gente continua, mas o mais importante daqui, da gente entender, é que Parkinson não é, ou não tem somente a ver com... Isso é importante, é o mais importante na verdade. Não tem somente a ver com tremores, tá bom? O que isso quer... O que isso quer dizer? Que existem... Já falo, peraí. Né?
embaixo seria telefone. É tudo em código aqui, é tudo código Morse. Muscular. Muscular, tremores, desequilíbrio. Bom, vamos lá, ó. Cuidado. Deixa eu. Rigidez muscular. Tremores, desequilíbrio e lentificação. Novamente, rigidez muscular, tremores, desequilíbrio ou instabilidade postural, é o nome mais bonitinho, mas é desequilíbrio e lentificação dos movimentos ou bradicinesia, que é mais feio, né? Melhor lentificação. O que isso aqui é? São os principais sintomas de Parkinson. Por isso que é um erro a gente achar que só porque tremeu tem Parkinson. Tem Parkinson. Ou está com equilíbrio já tá. Geralmente as pessoas acham que quem tem Parkinson treme. Verdade, treme. Mas os tremores não indicam Parkinson. Quer ver? Quem aqui já tomou uma cajibrina boa e ficou muito louco? Já tomou, né? Tomou todas e ficou tremendo. Eu não. Quem já trabalhou, fez muito esforço físico e ficou tremendo? Academia. Eu não. Eu tomei, depois eu eu conseguia dormir. E durante o período você tem uma medicação para dormir. Os remédios davam um tremor de extremidade, um tremor involuntário de extremidade. Aí eu parei de tomar, graças a Deus, voltei a dormir bem, passou. Exato, ó, exercício físico em excesso, medicamentos, efeitos colaterais de medicamentos, uma cachaçinha em excesso, abstinência. Se você já viu algum usuário de drogas, quando ele está em crise de abstinência, o cara... Os seus olhos, quando você está estressado, não ficam também tremendo? Ou só o meu que pula? O meu pula. Fica? Isso meu não, até estraguíssimo. O meu aula é só que você tá fora. Significa que você tem Parkinson? Não. Por isso que é errado pegar um sintoma e já querer taxar que a pessoa tem Parkinson. É mentira. Senão todo mundo aqui teria. É verdade. Porque eu também... Uma sinusite atacada, o povo já sabe que é Covid. Exatamente, isso aí também. Tudo bem? Então, ó, tremores fazem parte? Fazem, mas não são o principal sintoma, o principal indicador. Qual é o principal indicador? Lentificação dos movimentos. Eu sou difícil de Tudo bem? Então, quer ver? Ó, deixa eu riscar aqui. Então, ó, o principal fator, principal sintoma, indicador, sei lá, chame como quiser. Bradicinesia. A pessoa começa a ficar em câmera lenta. Realiza os movimentos exatamente. Devagar. Derruba, né? A colher consegue se... É isso. Então é a identificação. Eu sou assim. Soma isso. Tem a pessoa que cai tão fácil na minha mão. E ó, outras duas. Desequilíbrio e a rigidez. Fica duro. Se você conhece alguém que tem Parkinson, tenta abrir o braço dessa pessoa. Fica duro. Fica rígido. Rigidez muscular. Parece que tem cimento. Bom, só estou falando isso aqui, vai dar para a gente fechar, que a gente avançou bastante Alzheimer, mas eu vou passar alguns slides para vocês agora, claro, mas gravem isso, tá? Cuidado. Tremores não significam necessariamente que alguém tem Parkinson. Tem que levar um especialista para ele verificar a presença de rigidez. Opa, já pontuou 2. Além de rigidez, Lucas, também tem a lentificação. Vamos para 3 coisas. E vira e mexe, ela cai. Começou a cair do nada, a gente não sabe. Começou a cair em casa, caiu na rua. O Marcio também fica bem alterado. É isso. Dificuldade para começar, depois começa a ter dificuldade para parar. Para parar, de ter estabilidade, é tudo isso mesmo. Tudo acontece por causa dessa danada. Dopamina. No caso, por causa da falta, né? O que é a dopamina? Adrenalina, né?
Oi? É o hormônio da adrenalina. Dopamina, isso, aqui eu tenho ela aqui. Na verdade, a dopamina, cadê ela? Aqui. É um neurotransmissor utilizado para muitas coisas do nosso corpo. Como, por exemplo, movimentos voluntários. Eu não sei o que é isso. Eu quero andar. Só consigo fazer isso por causa da dopamina. Quero recolher o meu braço. Só consigo fazer isso por causa da dopamina. Quero estender o meu braço. Eu consigo fazer movimentos voluntários. Quero fazer e faço. Quero levantar, quero correr, quero pular, quero cruzar a perna, quero ficar sentado, deitar, rolar, nadar. Eu voluntariamente consigo fazer. Quem tem falta de dopamina apresenta movimentos ou seja, eu não quero tremer, mas eu não tenho quem me dá condições de controlar o movimento. Eu perco a dopamina, apresento movimentos involuntários. Eu não quero, mas faço, mesmo não querendo, porque eu não tenho condições. Além disso, é muito comum pacientes com Parkinson serem estressados, irritadiços, nervosos ou até tristes, porque a dopamina tem um papel no humor. Sabe como você come aquele brigadeiro da mamãe? Ou quando você come aquela lasanha, aquele churrasco? Ou para quem gosta de beber, sei lá, quando você toma aquela gelada, você está tenso, chega em casa na sexta-feira, toma uma gelada, você não fica bem, né? Não fica zen porque há liberação de dopamina. O seu humor melhora. O que é? Uma taça de vinho, né? Uma taça de vinho. Fica de boa, né? Tudo bem, gente? O que mais? Aqui, ó, memória, atenção, especialmente sensações de prazer. Ai, prazer tem a ver com aquele negócio lá. Também, mas não só. Também, mas não só. Tá bom? Tem a ver com aquilo? Tem, né? Bora liberar os seus. Mas não só. Ó, a gente tem prazer com... Eu brinquei. A minha avó fazia um bolinho de chuva maravilhoso. Eu tinha anseio de ir para São Joaquim para comer o bolo dela. Prazer. Não é só na hora ali no ato sexual. Não. Isso é uma visão muito limitada. Fechou? Então tá aqui. Então por isso que quem tem problema de dopamina tem problema em todas essas áreas. É o caso de quem tem problema de Parkinson. Tá bom? Por quê? Porque no Parkinson a substância que produz dopamina morre. Quem é que produz dopamina no nosso corpo? A substância negra. Dá pra ver aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma parte mais fininha aqui. Olha aqui. Cadê? Inexiste. Ó, novamente. Cérebro normal. Cérebro com Parkinson. Cadê a substância negra? Não tem. Por não tem quem produz dopamina. Não tendo dopamina, tudo aquilo que a gente falou acontece. Então, uma simples, né? Por isso que eu digo que quem tem Parkinson tem que colocar dopamina para dentro. Porque quando eu faço uso de dopamina, eu, parkinsoniano, eu, pessoa que tem Parkinson, uso dopamina porque a dopamina me faz controlar os meus movimentos. Claro que nem sempre dá certo, né? Eu ainda tremo, mas tremo bem menos. Eu estava irritado, uso a dopamina, fico mais tranquilo, menos agitado, por aí vai. Tudo bem? Então essa substância negra está aqui dentro do cérebro, né? Ó. Mas isso tem alguma forma de repor? Sim, exatamente. O que eu acabei de falar, por meio de dopamina. Sim, mas é um medicamento? É um medicamento, né? Chamado levodopa, o mais famoso, né? É o mais famoso, eu não conheço. Famosão, levodopa, né? Levodopa. Não conheço também não. O que acontece? Se o indivíduo, né, o paciente, não tem naturalmente uma produção de dopamina, a gente tem que colocar de fora para dentro, né? De forma exógena, a gente chama. Pega de fora e coloca dentro. Essa dopamina vai começar a agir. E aí, ó, já volto aqui, rapidinho. E aí eu vou começar a ter melhora aqui, ó. Lembra que eu estava tremendo? Meu braço não para. Com a dopamina,
eu consigo controlar mais. Tudo bem? Bom, por conta do avançar da hora. Tem. E é isso que a gente falou. Principal sintoma, lentificação dos movimentos ou bradicinesia, que é um nome estranho. Feio pra caramba, mas significa lentificação. Fechou? É isso. Resumidamente é isso. Quando eu tive problema no rim, Opa, perdão. 6 dias internado. Meu rim inchou e eu perdi totalmente os potássios. Tive que repor os potássios no hospital. Ainda bem que tem os medicamentos que não salvam, né, Bárbara? E eu tive que repor tudo. Essas reposições são fantásticas. Você pode tomar só 3 vezes no ano. Tem todo um controle, É verdade. Tudo bem? Então aqui são alguns sintomas comuns, né? A gente já falou: tremor, desequilíbrio, rigidez, problema de memória. Lembra que a dopamina impacta na memória? Se eu tenho uma menor concentração de dopamina, a minha memória é menor. É diretamente proporcional. Mais dopamina, melhor memória. Menos dopamina, pior memória. E o Parkinson, os neurônios têm a população, tem também lá. Não os neurônios, mas os neurônios têm papel. Aqui, 2 neurônios. A mesma coisa, lembra? É a fenda sináptica, ou sinapse, né, que é essa comunicação. O neurônio pré e o pós, né? Digamos assim. Está vendo essas bolinhas amarelas? São moléculas de dopamina sendo liberadas. Então neurônio 1, libera dopamina na fenda, e o neurônio 2 pega essa dopamina, que manda para o outro, que pega, que manda. E aí o meu cérebro consegue controlar, por isso que eu consigo me movimentar assim. Não, é isso aí. Você matou. No caso do Parkinson, o que mudou? Eu ainda tenho neurônio, não tenho? Tenho. Tem um neurônio 1, você matei. Exato, na mosca. Perfeito. Eu tenho os neurônios preservados, ó. Só que o que mudou? A quantidade de dopamina. Entendeu? Então eu ainda tenho uma liberação, só que é parca, pífia, escassa, muito pequena, insatisfatória. Se eu não tenho uma quantidade adequada de dopamina sendo transmitida, levada, enfim, transmitida entre neurônios, eu não consigo realizar coisas no meu dia a dia. Então, excelente pergunta. Os neurônios estão preservados, mas o problema está aqui, ó, na liberação desse neurotransmissor, que no caso é a dopamina. Tá bom? Excelente pergunta. Bom, para o último detalhe, aí a gente já faz a chamada e já encerra. Por conta do horário, a gente já vai encerrar. Joga tudo isso pra gente. Jogue, vou jogar tudo, pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó, só para fechar aqui eu já paro. Lucas, então só tem aqueles 4 sintomas principais? Quais são mesmo? Quero ver quem lembra agora, não vai olhar no caderno. Rigidez, Edilane, rigidez, o que mais? Tremor, desequilíbrio e o mais importante. O mais importante. Lentidão. Moleque, lentificação dos movimentos ou bradicinesia. Bom, mas, Lucas, então, se eu não tenho aquilo, eu estou livre de ter Parkinson. Não. Existem sintomas ou sinais não motores, não relacionados a esse corpo físico, a parte motora, a movimentação. Tem sinais relacionados, que não são relacionados à parte motora. Aqui, ó. Ficou irritado. Sabe aquela pessoa chata para ver o curto? Deus, vou te contar, hein? Eu saía daqui já pagava consulta particular. Mas não tenho paciência. Depressão, depressão, ansiedade, irritabilidade, prisão de ventre, insônia, distúrbio de sono, por aí vai. Então o que a gente fala? Que essa enfermeira como? Oi? Ela fala que essa enfermeira como? Eu falo que eu passei isso idoso, gente que entende muito. Esquece, né? Então, ó, eu vou casar os 4 principais
com alguns outros sintomas. E aí a gente vai dar diagnóstico, fazer exame, ver quanto tem de dopamina no sangue, para lá e tudo certo. Fechou? Belezinha. E vamos lá. Só isso aqui. Cadê você? Peraí, deixa eu ver se está aqui. Não, tá mais pra frente. Tudo isso aqui, depois você lê em casa, tá? Aqui, isso eu quero chamar a atenção. Minha mãe tem Alzheimer e Parkinson junto. Você levou em mais de um especialista ou só em um? Só em um. É bom levar em outro. Por quê? A gente espera que 40% dos pacientes com Parkinson desenvolvam um tipo de demência. Não é Alzheimer. Demência da doença de Parkinson. Lembra que eu falei que demência é um grupo? Tem vários tipos? A demência da doença de Parkinson é mais um. E que tem os mesmos sintomas, prejuízo de memória, dificuldade de falar, dificuldade de raciocínio, tudo aquilo que a gente viu em Alzheimer, em 40% dos pacientes com Parkinson, geralmente acontece. Então, a cada 10, 4 desenvolvem essa demência. Não é Alzheimer. Minha mãe tem Alzheimer e Parkinson junto. Talvez não. Provavelmente é isso aqui. E não Alzheimer. Fechou? Deixa eu encerrar a gravação. E aí, lógico, né? Tá aqui, né? Eu deixei essa observação, né? Ó. Geralmente surge depois dos 10 e de 10 a 15 anos depois do diagnóstico. Diagnosticamos em 2020. Entre 2030 e 2035 essa demência vai aparecer. E vai definir aquilo que eu comentei, a diferença entre neurônios mortos, né? No caso que o Alzheimer mata o neurônio. No Alzheimer. E o Parkinson, não, ele deserta. Entendi, perfeito. Então, o que um bom neurologista ou psiquiatra vai fazer? Espera aí, faz quanto tempo que ela começou a ficar esquecida, por exemplo, né? Faz 10 anos, sei lá, ou faz tanto tempo, tá bom. Ela tem alguma doença? Ela tem Parkinson, né, doutor? Você tá vendo que ela tá tremendo? Faz quanto tempo que ela tem Parkinson? Faz 13 anos. Faz 13 anos. E como é que ela se comporta? Aí ele vai investigando e pode fechar o diagnóstico, não em Alzheimer, né? Mas em demência da doença de Parkinson, porque o fator que levou a ter esses sintomas foram outros e não a morte de neurônios. Excelente. Excelente reflexão. É isso aí. Bom, deixa eu encerrar a gravação. Depois, meninos, eu vou tentar fazer ainda hoje, eu não vou prometer, porque vai ter aula às 14 aqui. E aí talvez eu não consiga colocar no YouTube hoje. Mas se eu não fizer isso, eu tento fazer na segunda.